Olá, tudo bem? Bem-vindo ao esboço da lição de Escola Sabatina. Antes de começar, nós queremos falar duas coisas importantes para você. Primeiro, nós temos um Facebook oficial. Procura aí, facebook.com/Escola Sabatina, e você vai achar muitos recursos que vão ajudar ao estudo da Palavra de Deus que você faz todos os dias. Você acompanha conosco, temos imagens interessantes que você pode compartilhar no Facebook, imagens que falam também do que a gente estudou cada dia. E hoje eu queria lembrar a você o compromisso que a gente teve sábado passado na nossa igreja de estudar a Palavra de Deus fielmente cada dia. Pela graça de Deus, estudarei a minha Bíblia e a lição todos os dias. Quero me envolver numa missão. Você tem uma missão, não esqueça de cumprir. Vamos dar passo agora ao pastor Edson Schock com o convidado especial. Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 2. Nesse trimestre estamos falando um pouquinho sobre aqueles ensinos de Jesus. E esta ocasião nós vamos falar um pouco sobre o Filho, o título da lição, o Filho, falando de Jesus, logicamente. E para poder estudar e para comentar esta lição está conosco o Dr. Adolfo Soares, que é professor de Teologia na Universidade NASP aqui em São Paulo. Bem-vindo. Muito obrigado, é bom estar aqui com vocês. E também está conosco o Dr. Carlos Steger, que é também diretor do programa de Teologia na Universidade da UAP e é o autor da lição deste trimestre. Um privilégio contar com aquela pessoa que escreveu a lição e comentar conosco também. Bem-vindo, Dr. Carlos Steger. Muito obrigado. É um prazer para mim estar com vocês. Vamos agora fazer uma oração e pedir a Deus que possa nos guiar nesse estudo. Por favor, pastor Adolfo. Vamos orar. Nosso querido Deus, é muito bom nesse momento dedicarmos um tempo para o estudo da sua palavra. Por favor, dê-nos sabedoria e iluminação do Espírito Santo para que compreendamos a tua vontade, para que compreendamos o papel de Jesus Cristo na nossa vida e que mais do que compreender, que possamos viver. Em nome de Jesus. Amém. O padre Damião foi um religioso que se tornou conhecido pela disposição de servir aos leprosos. Ele se mudou para Kalawao, pequeno vilarejo que está na ilha de Molokai, no Hawaii. Este lugar foi separado para servir de colônia de leprosos e ele viveu no meio deles durante 16 anos. Aprendeu a língua nativa, cuidou das suas feridas, abraçou os corpos que ninguém mais podia tocar, organizou escolas, bandas e corais, construiu casas para eles. Aos poucos, Kalawao tornou-se um lugar digno de viver, para viver em vez de um lugar para morrer. Ele ficou perto deles. Por isso que as pessoas o amavam muito. Então, certo dia, ele se levantou e começou o sermão com duas palavras. Ele disse, nós leprosos, porque ele se tornou um leproso. Agora ele não estava apenas ajudando-os, ele era um deles. Certo dia Deus veio à terra e começou a sua mensagem com duas palavras, nós humanos, porque ele se tornou humano. Agora ele não estava apenas nos ajudando, ele era um de nós. Agora ele estava na própria pele de nós. O foco da lição desta semana é reconhecer que a natureza de Cristo oferece à humanidade tanto um amigo compreensivo quanto um Criador onipotente, capaz de se tornar um divino substituto dos pecadores. Vamos passar à seguinte parte do nosso esboço. Nessa parte da lição, nós vamos comentar dois assuntos da lição. A natureza do Filho, a natureza de Jesus, logicamente, claramente expressada na palavra de Deus. Em segundo lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre o benefício da natureza dupla de Jesus, porque ele era plenamente humano e também plenamente Deus. Jesus tinha as duas naturezas, era plenamente homem e plenamente divino. É assim, Dr. Steger? É verdade. Ele precisava ter as duas naturezas para poder ser nosso Salvador. E ele apresentou-se a si mesmo
como um homem igual que todos os demais contemporâneos de seus dias. E agora, essa natureza divina, como que eu posso... Muitos estão questionando a natureza divina de Jesus, não é? É verdade. Nós temos no texto, na palavra de Deus, muito clara a ideia das duas naturezas de Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio, falando de Cristo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, falando de Jesus Cristo, diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há dúvida, a humanidade de Cristo também é muito clara. Em João capítulo 1, versículo 14, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, os evangelhos são muito claros. E o que me chama a atenção, algo impressionante, é a própria autoconsciência de Cristo. Ao ele entender o seu papel, a sua natureza divina. Há vários textos falando disso. Vários mesmo, por exemplo, ele diz que os anjos eram seus. Ali em Mateus capítulo 13, 41. E também a Bíblia chama que os anjos são de Deus. Quando ele diz os anjos são meus, ele está se associando ao Pai, né? Então, ele é Deus também. Em Marcos, por exemplo, capítulo 2, versículos 1 a 12, Jesus é apresentado perdoando os pecados. Ora, na Bíblia, o perdão dos pecados é um papel específico de Deus. Aliás, por causa disso, os fariseus o acusaram. O que eles disseram? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então, quando Jesus Cristo se apresenta como perdoador de pecados, ele está colocando para si a prerrogativa de ser Deus. De modo que, esses são dois exemplos claros, simples, mas há outros, né? Ele se apresenta como o Senhor do sábado, e nós sabemos que no Gênesis foi Deus quem criou o sábado. Ele também se apresenta como tendo autoridade, a mesma autoridade do Antigo Testamento do Pai, ele diz que ele tem autoridade. Em João capítulo 5, versículo 21, ele se apresenta como aquele que pode dar a vida. Ele se apresenta como a vida. Ora, na palavra de Deus, essa é a prerrogativa de Deus. Então, não há dúvida de que de que Cristo é Deus. E doutor Steger, pastor Steger, como é que ele se autodenominou filho do homem? Por quê? Esse é um título que as pessoas dão a ele ou ele mesmo falou dele? Isso é muito interessante. Ninguém falou a ele como filho do homem. Mas ele, toda vez que ele falava de si mesmo, ele usava aquele nome, filho do homem. Eu acho que ele tinha um propósito para usar esse nome. Ele estava utilizando uma expressão do Antigo Testamento, muito comum no Antigo Testamento, para indicar um nome comum. O profeta Ezequiel e outros têm muitas vezes aquela expressão para indicar que é simplesmente um homem. Mas, além disso, ele utilizou filho do homem porque há uma passagem em Daniel, capítulo 7, versículos 12 a 14, onde, na visão nos céus, Daniel vê alguém como filho do homem que vem nas nuvens dos céus até a presença do ancião de dias, o Pai, e recebe o reino. Os judeus entendiam que aquele filho do homem era o Messias, era o Salvador. Então, ao mesmo tempo que Jesus estava indicando sua natureza humana, ao mesmo tempo ele estava indicando que ele era diferente, ele era o Messias. Por que era necessário que ele fosse plenamente homem e plenamente Deus? Como plenamente ser humano, Jesus Cristo entende os nossos dilemas, os nossos sofrimentos, as nossas fragilidades. E como plenamente divino, ele é capaz de nos salvar. De modo que essa junção da natureza humana e divina é necessária para que ele nos compreenda e para que possa estender a mão para nos salvar. Eram duas pessoas, pai e filho, eram duas pessoas, pastor Carlos? É uma boa pergunta.
eran dos personas, pero al mismo tiempo estaban tan unidas en propósito, en misión, en vontade. Ele chegou a dizer, o Pai e eu, somos. Está o Pai e eu, duas pessoas, mas ao mesmo tempo são uma só coisa, indicando que aquilo que faz o Pai, faz o Filho. Aquilo que pensa o Pai, pensa o Filho. O que pensa o Filho, pensa o Pai. E estão unidos na salvação dos humanos. Então podemos dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos falar na próxima lição um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Temos agora um benefício sobre a natureza dupla de Jesus. Por que foi necessário que Jesus fosse totalmente humano, divino? Nós já definimos por quê. Agora, os demônios sabiam e confessavam que Jesus era o Santo de Deus. Marcos capítulo 1, 24 fala um pouquinho disso. O Filho de Deus, eles reconheceram que era o Filho de Deus. Agora, qual é a diferença de uma pessoa que reconhece que é Deus, mas não faz uma diferença nela, não? Pois é, esse é o grande dilema de muita gente. Conhecer muitas coisas acerca da palavra, mas não viver, né? O fato de Cristo ser o nosso representante, nosso intercessor, o fato de ele ser humano como nós e entender os nossos dilemas, é um convite para que nós aproximemos dele. Nas religiões antigas, os deuses eram sempre distantes, as pessoas tinham medo de se aproximar e eram sempre um mistério. O nosso Deus, Jesus Cristo, é um de nós. Quando João fala de que ele habitou entre nós, ele diz que ele montou a sua tenda. É como se ele tivesse acampado junto conosco, justamente para nos entender. Ele fez isso para despertar em nós o desejo, o sentimento, a necessidade de nos aproximarmos dele. Ele não é distante, ele não é estranho, ele é um de nós. E nós só vamos conseguir usufruir isso quando nós nos aproximarmos dele. A parte dele ele já fez. Isso será a nossa parte próxima. Vamos entrar na parte da aplicação, que é o que nós podemos fazer como resultado desta lição. A primeira aplicação que nós temos que ter para nosso diário viver é reconhecer que nós não apenas temos que saber que Jesus é Deus, que Jesus morreu na cruz, que Ele é bom, que Ele tem tudo para nos oferecer. Não é uma aceitação intelectual de Jesus, tem que ser uma aceitação plena de nossa vida, tem que haver entrega, tem que haver completo reconhecimento de que Ele é meu Deus, é soberano na minha vida. Esse é um assunto que nós temos que ter quando nos encontramos com Ele, no melhor momento do dia, na primeira hora de cada manhã, nós possamos reconhecer ali que Deus é Deus em minha vida. Jesus é o melhor para mim. Em segundo lugar, o melhor lugar para entender Jesus e para receber Jesus é ao pé da cruz. Precisamos ir permanentemente ao pé da cruz para meditar no infinito sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Por isso que Ellen White fala de que precisamos permanentemente olhar, enxergar para a cruz e nela encontrar o supremo amor de Jesus. Como é que eu posso fechar os olhos, ver uma cruz e Jesus? Não é isso o que está dizendo. É começar a pensar que se eu tinha que morrer, Ele morreu no meu lugar. Se eu tinha que sofrer, Ele sofreu nossas dores. Se eu tinha que, talvez, viver naquela escuridão, agora podemos viver na luz, porque Ele nos trouxe a uma luz verdadeira. Por isso que agradecemos a Jesus por o que Ele fez na cruz do Calvário. Vamos passar à última parte, nosso esposo que fala sobre o que podemos fazer como assunto prático, pelo que Jesus fez e pelo que Ele é para cada um de nós. Em Cristo foram unidos o humano e o divino. Sua missão era reconciliar Deus com o homem e o homem com Deus. Sua obra foi unir o finito ao infinito. Abençoou o mundo vivendo na carne humana a vida de Deus, deixando as cortes celestiais
Cristo veio a este mundo para representar o caráter de seu Pai e assim ajudar a humanidade a retornar à sua lealdade. Todo aquele que se arrepende e volta para Ele constitui-se sua herança e seu testemunho. Você reconhece que Jesus é seu Salvador? Reconhece que Jesus como seu Deus, como Senhor e Salvador de sua vida? Então, nessa semana, por que não te levantas em seu nome e falas a alguma pessoa do que Jesus fez por você? Você reconhece que Jesus fez alguma coisa por você? Então, por que não falas para alguém o que é isso que Deus fez por você? Não sei se tem que ser teu vizinho, tem que ser teu, talvez, parente cercano que mora em alguma cidade. Você tem que ligar para uma pessoa. Testemunhe de Jesus em tua vida. Queres fazê-lo? Vamos fazê-lo. Talvez esse teu filho que precisa ajuda e você não foi um exemplo. Você pedindo perdão, ele vai ver Jesus em sua vida. Você tem que ser um testemunho do que Jesus veio fazer neste mundo. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado por enviar a Jesus como Salvador do mundo. Te agradeço, Senhor, porque Ele faz toda a diferença em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a testemunhar desse Jesus. E que nós possamos procurar uma pessoa nessa semana para poder mostrar o amor de Deus naquela pessoa e ele possa reconhecer também que o Senhor é Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.